dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Que dia é esse que o Senhor nos fez? Glória a Deus, porque temos o privilégio de podermos desfrutar com vida e vida em abundância em Cristo, desse dia tão maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe toda a nossa comunidade de Mission, Igreja Batista, os pastores, os obreiros, diáconos, diaconisas, as famílias, você que está nos acompanhando sempre aos domingos, nossa escola bíblica, ela é uma bênção para a sua vida, é sempre um tema muito especial. Hoje nós vamos muito focar sobre missões. A igreja ela não pode perder o foco, a visão espiritual, a visão da igreja, ela está mantida, ainda estamos na terra, ainda não fomos arrebatados, então a obra do Senhor continua. Amém? Então, queridos, é uma semana assim, de muita expectativa. As pessoas, há muitas notícias ruins, a gente sabe disso, mortes, pessoas sendo dizimadas, ceifadas, né? E a gente sabe que isso realmente não são coisas boas. Mas é o cumprimento da palavra. Estamos num mundo, estava me lembrando hoje, que quantas pessoas morreram nas batalhas, nas guerras, né? Quem não se lembra aí, né, da morte dos judeus, né? Foi uma trágica, uma tragédia lá no Japão, enfim, e na Alemanha, nos países, no próprio Brasil já teve as guerras e morreram muitas pessoas. E agora a guerra tem sido outra, né? Essa guerra maligna também, porque onde a morte, né, é realmente o momento pior, o momento difícil. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, por que tudo isso? Nós sabemos que há muita ganância nas pessoas, há muitos desejos, né, exorbitantes de poder, de ganância, de ficar rico, de fama, de querer mais dinheiro, de ganhar dinheiro nessa pandemia, querendo ainda mais, né? Então a gente sabe que isso é um mundo corrupto. Estamos no Brasil atravessando também essa situação, não é fácil. Igreja orando, povo de Deus orando, e a gente está de pé. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí que você está de pé, que a igreja está viva, nós estamos aí nesse dia e vamos aproveitar bastante, vamos louvar o Senhor. Mas eu quero aproveitar mais para orar com você nessa manhã. Bom, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque grande é a fidelidade do Senhor. Então vamos orar para Deus ter misericórdia de nós, Deus nos guardar, né? Para Deus continuar conosco. O mais importante é isso, o Senhor do Exército está conosco. O Deus Jacó é o nosso refúgio. Não tem algo melhor do que isso. Pode ter todos os bens, todas as coisas, toda a fortuna, a melhor coisa que você imagina, mas se não tiver Deus na sua vida, nada adianta. O Senhor mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Pai, no nome de Jesus, peço que o Senhor derrame no dia de hoje uma bênção toda especial sobre o teu povo. Cuida, Deus, de cada um de forma especial, particular. O Senhor mesmo disse assim como a galinha junta os seus pintainhos e debaixo das suas asas estão seguros, assim eu, o Senhor, também os guardo, os protejo, os abençoo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estender as tuas mãos nessa hora sobre nós. Deus, tem misericórdia, guarda nossas vidas no caminhar de hoje, no dia de hoje, e que possamos trilhar, a Deus, livre de todo o mal, livre dos acidentes. Deus, a gente sabe que tem pessoas que estão morrendo de Covid, mas tem pessoas que estão morrendo de acidente automobilístico, estão morrendo de acidente, Deus, de tantas outras formas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra diz que nós somos entregues à morte o dia todo, Pai. Saímos daqui e não sabemos o que vai acontecer. E se nós voltamos, foi porque o Senhor nos guardou. Muito obrigado pelos Teus cuidados durante essa semana. O Senhor nos protegeu, nos livrou da violência deste mundo, da morte súbita, dos AVCs, dos infartos. Deus, quanta doença, quanta praga existe neste mundo. E nós estamos aqui hoje, Pai, para louvar o Teu nome, para dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos protegido e nos guardado,
porque a tua palavra diz que o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E é verdade, Deus, o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Cuida de cada um no decorrer desse dia, supra as necessidades, afasta o mal, livra os teus filhos, aqueles que estão acometidos, Deus, desse Covid-19, livra-os, ó Pai, em nome de Jesus, guarda toda a nossa comunidade e demais os teus, Pai, espalhados por essa face da terra. Em nome de Jesus, peço um dia de bênção, Pai. Em nome de Jesus, guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todo sempre. E todos possam dizer amém e graças a Deus. Então, queridos, nós temos um dia hoje maravilhoso, mas agora vamos ter a nossa escola bíblica dominical, o assunto missões, que é o chamado da igreja do Senhor, que é a grande tarefa e incumbência da igreja do Senhor também, que são missões, né? E nós não podemos perder essa visão, porque nós somos uma igreja de mission, tá bom? Glória a Deus. Você pode fazer missões contribuindo, ajudando a obra do Senhor com alegria. Você pode fazer indo até lá, levando um mantimento, um pão, um alimento, levando uma palavra, né, de despertamento. Tantas pessoas precisando disso. Uma oração que você fizer, como vai ajudar? Essa semana, uma família da nossa igreja estão acometidos pelo Covid e eu fiz uma oração, né? Como eles ficaram felizes e alegres. Deus abençoe você. Amém? Então, é muito importante cumprir esse ID de Jesus, de pregar o Evangelho a toda criatura. Logo mais teremos nosso encontro, né, às 19 horas, no Engenho Novo, na rua Visconde Santa Cruz, 125, às 19 horas, e no Recreio dos Bandeirantes, na estrada dos Bandeirantes, número 12.417, às 19 horas e 30 minutos. Portanto, venham todos de máscara, lá tem o álcool em gel, o distanciamento normal, e você vai poder cultuar ao Senhor, se alegrar na presença do Senhor. Deus abençoe o nosso dia, que nosso dia seja de paz, nosso dia seja de alegria, nosso dia seja um dia de vitória no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Até logo mais. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Glória a Deus. Voltamos com a nossa EBD online do coração de Deus para o teu coração. Nessa manhã, nós temos um tema lindo, missões, um chamado de Deus. Não saia daí, participe conosco, é um prazer ter você aqui, que o Senhor te abençoe muitíssimo. Nós vamos orar juntos, vamos pedir a Deus para que unja as nossas vidas, para que nos dê entendimento e poder para colocar em prática a sua gloriosa palavra. Amém? Convido você a orar comigo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã aqui na tua presença, por este momento em que poderemos estudar a tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, toma o primeiro lugar. Abençoa os nossos corações. Cada um que pode me ver, ouvir nesta manhã, seja abençoado, fortalecido, regenerado por ti. E que recebamos, Senhor, a autoridade para cumprir o nosso chamado, que é missões. E nós te damos a glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Missões, um chamado de Deus. Quero dar bem-vindo para Naná. Glória a Deus. Naná, Deus te abençoe. Vai nos ajudar aí a transmitir essa EBD. Que o Senhor te abençoe, querida. Nós te amamos. Tá cariocando aqui no Rio, né? Esses dias. Glória a Deus. Agradecemos ao pastor Dario também o trabalho, o amor que tem nos ajudado na transmissão da Escola Bíblica. Que Deus abençoe vocês, queridos. Glória a Deus. Amados, missões é um chamado de Deus. A palavra missão significa uma incumbência que alguém deve executar por ordem de outro. Então, missão é uma incumbência que alguém executa porque o outro ordenou. Vem do termo míssil, que é aquele míssil, uma bomba enviada com propósito. Então, nós temos uma missão deixada por Deus, através de Cristo, para as nossas vidas. Nós vivemos nesse mundo, queridos, com 2 propósitos, ou 2 metas. A primeira, conhecer a Deus. E a segunda,
fazê-lo conhecido. Vou repetir isso. Nós, que somos a igreja, vivemos nesse mundo com 2 propósitos: conhecer a Deus e torná-lo conhecido. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a primeira meta da igreja: conhecer o Deus que a salvou, que a tornou igreja. E a segunda meta é um chamado, é um propósito, é uma missão deixada por Cristo. Fazer com que Deus seja conhecido, fazer com que a mensagem de Cristo seja divulgada. Jesus nos deixou essa missão de fazê-lo conhecido, de fazer seguidores dele, de fazer discípulos. Você quer ver isso? Está em Mateus, capítulo 28. Vamos lá? Vamos lá, Naná? Já estou com a minha Bíblia aberta. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Diz assim a Bíblia, olha: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus deixou um chamado. Esses versículos são conhecidos como a grande comissão, onde o comissionador, ou seja, aquele que dá a missão, é Cristo. E os comissionados, aqueles que recebem a missão, somos nós, a Igreja de Cristo. Essa é a missão que Jesus deixou para nós. Ele deixou para que possamos cumprir toda a missão. E qual é toda a missão, irmã? Torná-lo conhecido. Fazer seguidores que conheçam os ensinamentos dele. Todos os ensinamentos dele. Que guardem os seus ensinamentos. O que eu acho curioso no chamado é que Jesus não nos chamou só para que o mundo saiba que ele existe, mas para que as pessoas guardem os ensinamentos dele. Então, o nosso chamado é para ensinar outros a guardar os ensinamentos de Cristo. O método de Deus para alcançar as pessoas chama-se igreja. O método de Deus para alcançar as pessoas chama-se igreja. Somos nós. Nós todos somos a igreja. Logo, o chamado, a missão é para todos nós. Eu posso ouvir um amém? Muitas vezes nós temos um ledo engano. Achamos que o chamado é só para os pastores, para os evangelistas, para os missionários, para os professores, para os líderes. Querido, Jesus comissionou a todos nós. Aleluia! E somos todos nós que herdamos ou que recebemos essa missão de Cristo. Todos nós, a Igreja de Deus. E é através de nós que Deus quer alcançar o mundo. Olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 20. Vamos lá. João, capítulo 20, versículo 21. Glória a Deus. Diz assim, ó, João 20. Já estou aqui, Naná. Versículo 21. Diz assim, ó. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, Jesus nos comissionou, nos enviou para que possamos ensinar as nações. Mateus, lá em 28, que a gente leu, diz: ensinai. Em algumas versões diz: fazei discípulos. É a missão dada por Cristo. Não basta só evangelizar. Evangelizar é o start que nós damos. É preciso ensinar a guardar. Diga comigo, ensinar a guardar. Guardar o quê? Os ensinos de Cristo. Isso é o cumprimento da sua missão. Você está preparado para ensinar outros a guardar os ensinamentos de Cristo. Ensinar a obedecer aquilo que Cristo ensinou. O comissionador, isso é uma introdução que a gente está fazendo. O comissionador, Cristo, tem autoridade, tem poder para nos dar essa missão. Nós não lemos a Mateus no início, ele diz o quê? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o poder é do comissionador. E ele outorga sobre nós, nos dando uma missão para que possamos executar enquanto estivermos aqui. É assim, ó. Cristo, o comissionador, tem uma missão que é fazer discípulos
cujo missionário é você. Comissionador, a missão e o missionário. O comissionador tem uma missão e transfere para o missionário. Nós somos os missionários de Cristo. Eu posso ouvir um amém? O que é ser um missionário? Será que é só ir para a África, falar inglês, francês, né, pastor Reinaldo? Será que é só isso? Ser missionário? Todos nós temos uma missão. Logo, todos nós somos missionários de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10. Precisamos executar a missão que Cristo nos deu. Romanos, capítulo 10, versículos de 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus, olha. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam coisas boas. Então a Bíblia está dizendo que basta que a pessoa invoque a Deus para que seja salva, mas ela só poderá invocar se alguém pregar para ela. E esse alguém, meu irmão, é você. Diga para a pessoa que está perto de você, esse alguém é você. É você que precisa pregar. É você que tem que dar o testemunho do que Cristo fez na sua vida. O seu exemplo de vida e as suas palavras poderão transformar destinos. Você crê nisso? Pessoas podem ser transformadas com uma palavra que você der. Pessoas podem ser transformadas com seu testemunho de vida, porque você tem uma missão. E o comissionador te delegou o poder para que você execute essa missão. Amém? Está nas mãos da igreja, está nas nossas mãos tornar Cristo conhecido, fazer discípulos que sigam os ensinamentos de Cristo. Nós temos cumprido esta missão. Pare para pensar nisso. Será que temos saído? Temos curado pessoas? Temos ido para o lado de fora? Temos ido para fora do arraial para pregar o evangelho? Olha a ordem que Jesus fala aqui em Mateus, capítulo 10. Olha o que a Bíblia está falando aqui em Mateus, capítulo 10. Vamos lá, Naná? Mateus, capítulo 10, versículos 7 e 8. Veja só o que Jesus está falando aqui, ó. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Ele comissionou, entregou para você a autoridade para fazer. Nós temos cumprido essa missão. Será que nós temos sido testemunhas de Cristo por onde quer que passamos? Será que nos lugares onde nós entramos, no meio das nossas famílias, eles podem olhar para nós e dizer, ali está um comissionado de Cristo. Essa pessoa tem realmente um testemunho de cristão verdadeiro. Será que temos sido assim, irmãos? Ou será que temos deixado de enxergar só a nós mesmos para enxergar o outro? Missões é enxergar o outro. Diga comigo, missões é enxergar o outro. O outro que está indo para o inferno. O outro que está sucumbindo. Quando eu enxergo o outro, me importo com ele, falo de Jesus para ele, oro por ele, Deus é que vai fazer o milagre de salvá-lo. Você crê nisso? A nossa parte é dizer e a de Deus é salvar. A nossa parte é proclamar o evangelho e a de Deus é transformar os corações. Mas como crerão se não há quem pregue? É o que nós acabamos de ler. Deus quer que saiamos fora das quatro paredes. Muitas vezes nós ficamos muito acomodados dentro das igrejas. Sabe? A congregar é muito bom. Estar em comunhão é muito bom. Estar na igreja sentadinho no ar-condicionado, ouvindo uma boa mensagem, ouvindo uma boa música, levantando as mãos para adorar, isso é tudo muito bom. E isso é bíblico. E é para nós fazermos realmente. E lembra que está lá em Hebreus dizendo, não abandoneis a vossa congregação. Porque é para congregar, é para estar junto. Porém, a nossa missão não é na congregação. A nossa missão é do lado de fora. É fora do arraial. É fora das quatro portas que Deus quer usar você como uma pessoa que tem uma missão e que vê resultados da sua missão. Você está pronto?
Olha o que a Bíblia fala aqui, olha, Hebreus capítulo 13, olha só. Hebreus, e essa é uma introdução, amém? Já já nós vamos para os tópicos. Hebreus capítulo 13, estou chegando lá, Naná. Hebreus capítulo 13, versículos 12 e 13, já achei. Diz assim, ó. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério ou a sua vergonha. Aqui está dizendo que aqui, pela lei judaica, não se sacrificava um animal dentro da cidade. O bode da expiação, isso é Antigo Testamento, era levado para fora da cidade para ser sacrificado. E a Bíblia faz uma analogia a Cristo. Cristo foi sacrificado fora da cidade, no monte, fora das portas da cidade. E ele está dizendo, e ele saiu fora da porta para purificar, para santificar o povo pelo seu sangue. E essa analogia nós podemos trazer para nós. Nós precisamos sair das quatro paredes para nós ganharmos almas para Jesus. Igreja, Jesus chamou você, não para você ficar sentado ouvindo uma boa palavra somente, mas para que você se levante e ganhe vidas para Cristo. Esse é o nosso chamado. Se nós não ganharmos alma, nós morremos. Porque perdemos o chamado que Deus tem para nós. Você e eu fomos chamados para nos multiplicarmos, para gerarmos ovelhas. Ovelha gera ovelha, ovelha gera ovelha. E quanto mais você se multiplica, mais vida de Deus você recebe, porque você está cumprindo o chamado de Deus. A nossa missão é levar o ensino de Cristo. Essa é a nossa missão. E a Bíblia diz que poucos são os obreiros. A seara é grande e poucos os obreiros. Quer ver isso? Está em Lucas, capítulo 10. Olha só o que a Bíblia fala. Lucas, capítulo 10, versículo 2. Diz assim a palavra, ó. Lucas 10, 2. Diz assim. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, a Bíblia está dizendo que os obreiros são poucos. Poucas pessoas entendem a sua missão, o seu chamado. Estão quietas, paradas, sentadas nos bancos das igrejas, nos grandes lugares, sentadas acomodadas. Esqueceram que tem uma missão fora do arraial. Ei, você tem uma missão fora do arraial. Diga à pessoa que está aí perto de você, você tem uma missão fora do arraial. Amém? Sabe qual é essa missão? Ensinar os ensinos de Cristo. Fazer discípulos. Aleluia! Essa é a missão que o Senhor deixou para nós. Olha o que o salmista diz. Olha que lindo isso aqui. Salmo 96. Vamos lá? Salmos 96, verso 3 diz assim. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Nós temos uma missão do lado de fora. Do lado de fora. Você está preparado? É isso que Deus quer para nós. Muitas vezes nós temos uma visão distorcida de missões e achamos que missões é só para aquelas pessoas que vão para a África, que vão para a França, que vão para os Estados Unidos, que vão para Angola e que vão para um lugar distante, que seja, que vão para uma terra que fala uma língua estrangeira. Não! É claro que existe um chamado específico, que a gente chama de chamado transcultural, que são as pessoas que são chamadas para pregar para outras nações. Sim, existem os chamados específicos, mas o que nós estamos falando aqui é do chamado geral de Cristo, que Ele deixou para a sua igreja. E você é a igreja de Deus. Nós somos a igreja, somos comissionados, temos um chamado, temos uma missão e precisamos colocar em prática. Eu posso ouvir um amém? Deus conta com você, querido. Sabe, Ele é Deus. Ele não precisaria contar com ninguém, mas Ele quer contar conosco, que somos a igreja dele. Ele quer contar conosco. Ele pode contar com você. Todos fomos chamados por Cristo. Os campos são muitos. É a sua casa, o seu trabalho, a faculdade, a escola, o seu grupo de amigos, os seus amigos virtuais, a sua família, estranhos. Campo
é em todo lugar. Todo lugar é um campo. Olha o que a Bíblia diz. Eu preciso resplandecer em todos os lugares. Mateus, capítulo 5. Vamos lá? Olha o que a Bíblia diz aqui. Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, diz assim a palavra: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Onde você estiver, você pode cumprir a sua missão. Na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua família, na escola, nos amigos. Onde você estiver, o seu testemunho, as suas palavras, a sua forma de vida será luz e sal para aqueles que estão à sua volta. Sal fala de vida. Sal fala de manter limpo e sarado. E luz fala de vida, de manter aceso, de manter vivo. E Deus está falando aqui que esse chamado em nós é como se fosse sal e luz. Você está pronto para exercer o chamado, sendo sal e luz onde você estiver. Pense nisso. Deus conta com você. Eu posso ouvir um amém? Então nós vimos aqui que missão é um chamado de Deus para todos nós. O comissionador é Cristo. A missão é fazer discípulos. E o missionário é você. Você está pronto? Amém? Glória a Deus. Existem chamados específicos e missionários que são usados por Deus em determinados lugares, nações, ficam longe das suas famílias, são chamados específicos. Pessoas que são vocacionadas por Deus para isso. Nós conhecemos alguns missionários, temos o pastor Reinaldo, pastora Gilcélia, que são vocacionados, foram chamados para isso. Mas todos nós temos a missão de fazer discípulos. Amém, queridos? E para estes que são chamados para irem para os campos, eles usam seus pés para ir. Nós podemos usar os nossos joelhos para orar e podemos usar as nossas mãos para contribuir, para sustentá-los. Eu posso ouvir um amém? Sabe? Nós podemos fazer essas missões transculturais ou fora da nossa circunvizinhança, ou indo, ou orando, ou contribuindo. Indo, usando nossos pés, orando, usando os nossos joelhos, contribuindo, usando as nossas mãos. Você quer ver um exemplo bem claro disso, que cada um tem seu papel em missões, quando a gente trata dessa missão específica de sair para ir. Para a gente fechar essa introdução e a gente entrar nos tópicos, eu vou te mostrar isso aqui, olha. Êxodo, vamos lá? No Antigo Testamento? Pois é, no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 17, vamos lá? Êxodo 17, do versículo 8 ao versículo 13. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Versículo 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de cada lado e um do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Versículo 13, último. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Que passagem é essa aqui? O que tem a ver isso, né? Olha aqui. Moisés designou uma missão para Josué. E Josué foi. Pegou uns homens de guerra e foi lutar contra Amaleque. Josué estava com uma vocação específica, um chamado específico. Ele tinha que ir. E ele foi.
Moisés ficou no monte intercedendo por quem foi? Por Josué. Intercedendo. E Arão e Hur estavam ali no ministério do apoio, apoiando quem ora e apoiando quem vai. Ministério da contribuição. Contribuíram de alguma forma, colocaram uma pedra, seguraram no braço. A Bíblia não diz que eles estavam orando, a Bíblia diz que eles ajudaram. Deveriam estar também, mas a Bíblia foca na contribuição que eles deram. Entende isso? Então, missões, especificamente para as pessoas que têm esse chamado para ir para longe, missões podem ser feitas indo para longe, podem ser feitas orando, nós não vamos, mas nós vamos ficar orando, compromisso de orar, e podem ser feitas contribuindo, compromisso de contribuição sistemática. Não é contribuir uma vez na vida e deixa depois que ele morrer de fome, aí contribui de novo. Não, é contribuição sistemática, rotineira, sempre está ali presente. Amém? Mas todos nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Esquece esse negócio de só é chamado missionário fulano. Só é missionário quem foi consagrado a missionário. Todos nós temos uma missão. E qual é a nossa missão? Fazer discípulos. Vou perguntar de novo. Todos nós temos uma missão. E qual é a nossa missão? Fazer discípulos. Deus espera isso. Jesus espera que nós façamos discípulos de Cristo. Amém? Então nós vamos estudar agora, para nós encerrarmos, amém? 4 motivos para que nós possamos cumprir a missão de Cristo. 4 motivos para cumprir a missão dada por Cristo. Vamos lá? Você me ajuda aí, Naná? Você põe aqui para mim? Primeiro motivo para cumprir a missão de Cristo. Primeiro, o poder e a presença de Jesus estarão conosco. Você crê nisso? O poder e a presença de Jesus estão conosco. Eles estão conosco. O poder e a presença. Vamos ver? Vamos repetir o texto que a gente já leu, que está em Mateus 28, versículos 18 a 20. Vamos lá. Mateus 28, versículos 18 a 20. Jesus colocou assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então esse poder que Jesus está dizendo aqui, ele delega a nós. Versículo 19 de novo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a presença garantida, o poder é garantido. Então, eu tenho um motivo para cumprir o chamado de Cristo. O poder dele e a presença dele estão conosco. Você crê nisso? Olha o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16. Olha essa promessa aqui, olha outra. Por que você sabe que o poder de Cristo e a presença dele estão com você? Mateus 16, versículos de 15 a 18. Vamos ver isso? Mateus 16, de 15 a 18. Diz assim, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, olha o comissionador aí, Jesus, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a promessa que Deus tem para nós. O poder dele, o poder de Cristo estará sobre nós para nós vermos isso aqui. Vai beber alguma coisa mortífera? Não vai fazer mal. Alguém fez a macumba lá porque você é crente, você está perturbando, fizeram uma macumba. Vai ser desfeito pelo poder do nome de Jesus. Alguém deu uma palavra de maldição contra você. Não vale encantamento. É isso que a Bíblia diz. Porque você está cumprindo a missão de Cristo. Então, quando nós somos testemunhas, quando nós estamos falando de Jesus, quando nós somos, nosso exemplo de vida fala por nós, porque também tem isso, não é só o que nós falamos, mas o que vivemos. Lembra que eu falei domingo passado aqui que nós não somos o que sabemos da Bíblia, nós somos o que vivemos da Bíblia. Então, a missão, ela é cumprida não só pelo que nós falamos, mas pelo que nós vivemos. Precisamos viver para que as pessoas vejam em nós
a glória de Deus. Você está pronto para isso? Amém? Olha o que a Bíblia diz em João. Olha o ajudador. Ah, mas Jesus ascendeu aos céus. Como é que ele está conosco? Através do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz, João 14, versículos 16 e 17. Diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, nosso ajudador, habita em nós. Ele nos reveste de poder para que possamos ser testemunhas de Cristo, para que possamos cumprir a nossa missão. Então eu não preciso ter medo. Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá ver. Olha outra promessa. Então por que você não fala de Cristo para alguém? Por que você não liga para alguém e convida alguém? Por que você não manda um zap para alguém que não é crente dizendo, olha, Deus te abençoe, Jesus quer fazer uma obra na sua vida? Por que você não manda um link dessa aula para quem não é crente? É uma forma de você evangelizar. Atos capítulo 1, olha lá. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, esse é seu papel, igreja. Olha o que a Bíblia diz, Atos 1, 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Virtude é poder, irmãos. Poder, dínamos de Deus. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Deus quer que nós entendamos que nós não estamos sozinhos. Talvez você diga, irmã, eu canso de falar de Jesus para minha família, ninguém quer saber de Deus. Continue exercendo o seu ministério. Continue obedecendo e executando o seu chamado, porque a sua parte é falar de Cristo, é viver como exemplo para que as pessoas vejam Cristo em você. Mas a parte de Deus é quebrar a dureza dos corações. Você crê nisso? Quando você faz sua parte, meu querido, Deus faz a dele. Porque ele é o comissionador e ele diz, eu vou estar com vocês. Podem ir, vão. Se vocês comerem mortífero, não vai morrer. Se acontecer qualquer coisa, eu livro. E se vocês falarem e nada acontecer, não se preocupe, eu vou fazer. Então não preciso ter medo. Ao invés de ter medo de falar de Jesus, receba a ousadia de Deus. Eu não preciso ter vergonha. Tem vergonha de falar que sou crente. Ao invés de ter vergonha, Deus vai te dar autoridade para que você diga, quer uma oração? Posso orar por você agora. Aleluia. Para que você não se iniba. Muitos escândalos do Evangelho têm feito as pessoas se inibirem. Tanta coisa que a gente vê que as pessoas não querem mais falar de Jesus. Falam, não vou falar não, que tem tanto escândalo acontecendo. Queridos, Jesus não decepciona. Aleluia. Não é isso que a gente aprendeu aqui na escola bíblica. O fiel não decepciona. Jesus não decepciona. Então você pode falar dele à vontade. Porque você não vai se envergonhar. Ele não decepciona. Quantas vezes nós nem sabemos o que dizer, mas por causa da obediência que nós vamos falar, porque cremos no poder e na presença de Deus conosco. Deus opera um milagre, porque Ele é Deus. Você crê nisso? Primeiro motivo para você obedecer e cumprir a missão que Cristo deixou para você. O poder e a presença de Deus estão conosco. Segundo motivo, bota aí para nós. Os resultados serão produzidos por Deus. Você crê nisso? Eu acabei de falar. Os resultados serão produzidos por Deus. Então a sua parte, querido, é pregar e a de Deus é salvar. Amém? Nós não salvamos ninguém, queridos. Nós só ensinamos. Mas Deus é que faz a obra. O querer e o efetuar vem de Deus. Você crê nisso? Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui, Atos, capítulo 2, versículos 38 e 41. Vamos lá, Naná? Atos, capítulo 2, versículos 38 e 41, porque não dá para ler tudo, porque não dá tempo. Diz assim, Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. E perseveravam, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Sabe que cenário é esse aqui? Pedro e os discípulos
tinham acabado de ser cheios do Espírito, poder do Espírito Santo, o primeiro motivo. E aí, começaram a falar dos ensinamentos de Cristo, começaram a falar sobre Cristo, começaram a dizer que Cristo era o cumprimento do Antigo Testamento, começaram a falar de Jesus como Salvador, e aqueles homens começaram a ficar convencidos daquela palavra, sabe o que nós temos que fazer? E veja o que eu quero dizer para você. Você não precisa enfeitar o que você vai falar, colorir o que você vai falar. Fale o que Cristo mandou você falar. Porque os resultados virão do próprio Deus. Sabe o que Pedro fala? Ao invés dele falar, bom, vou explicar eloquentemente aqui o que vocês têm que fazer. Não, ele falou, arrependam-se. Arrependei-vos. Se vocês se arrependerem, tá tudo certo. Vocês vão ser salvos todos quiseram. A Bíblia diz que quase 3.000 almas agregaram-se à igreja naquele dia. Os resultados serão produzidos por Deus. Você crê nisso? É Deus quem produz os resultados, não somos nós. Pedro simplesmente falou a mensagem do Evangelho. Ele produz resultados. Eu escutei um testemunho de um homem que estava miseravelmente endemoniado numa cama de hospital. Endemoniado, estava totalmente algemado, porque ele já tinha quebrado a enfermaria toda. Porque o demônio pegava ele e ele saía quebrando tudo. E aí algemaram ele. E num domingo de tarde, estava lá um crente, distribuindo folhetos no hospital. Você já foi no hospital? Orar pelas pessoas é um campo missionário, o hospital. Agora, com a pandemia, nós estamos impossibilitados disso, né? Então, agora, você tem suas redes sociais, sabe? Aqui eu tenho nas minhas mãos um canal, um instrumento para pregar o Evangelho. Mande mensagem. Você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o seu e-mail, você tem o WhatsApp, onde você pode jogar a semente do Evangelho, cumprir a sua missão. Eu chamo você a fazer isso, em nome de Jesus. E aí esse homem estava amarrado lá, todo algemado lá, todo preso lá, porque o demônio tinha pego ele, os médicos conseguiram controlá-lo lá de algum jeito e prenderam ele, e o homem estava rangendo de ódio que o demônio estava nele. E o rapazinho estava distribuindo folheto, e o rapazinho não sabia. Novo convertido. Mas a Bíblia diz que os resultados não são produzidos por nós, não é pela nossa eloquência, o nosso conhecimento da palavra que as pessoas se salvarão. Não, não. É só pelo cumprimento do seu chamado. Você está pronto? Deus é que faz os resultados. Pode acreditar nisso. E se você está aí me ouvindo dizendo assim, você sabe, eu oro há anos pela minha família, continue. E pregue para ela. Quando você tiver a oportunidade, fale e viva o Evangelho de verdade. Deixa que Deus vai fazer a transformação que você tanto pede. Você crê nisso? Amém? Sabe o que aconteceu? Ele entrou em várias enfermarias até que ele chegou naquela enfermaria. E ele estava com a Bíblia dele na mão e pronto para entregar um folheto. Quando ele olhou o homem e viu o homem algemado, o homem olhou para ele e começou a ranger os dentes. E ele, muito novinho, sabe o que ele fez? Ele disse, bom, já que eu não vou poder entregar o folheto que esse moço, coitado, está algemado, ele abriu a Bíblia dele no Salmo 23. Ele abriu a Bíblia dele. Você conhece o Salmo 23? Conhecido, não é? Parece essa... Não foi no 91 não, irmãos. Foi no 23. E aí ele disse assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o homem prestou atenção atentamente na leitura daquela palavra, e o rangido dos dentes começou a passar. E aí ele continuou, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, quando aquele menino, rapazinho, acabou de ler o Salmo 23, fechou a Bíblia e olhou para aquele homem estava chorando. Aquele homem se converteu. Conta o pastor Hernandes Dias Lopes. Conhece o pastor Hernandes Dias Lopes? Pastor Hernandes Dias conta o testemunho desse homem. E aquele homem foi transformado, porque alguém cumpriu a sua missão. E os resultados
vieram direto de Deus. Você crê nisso? Quando você cumpre o seu chamado, Deus fará os resultados que você tanto deseja. Eu posso ouvir aleluia? Glória a Deus! Deus cumpre. Ele cumpre. Os resultados vêm de Deus. Porque Jesus foi enviado para salvar, querido. Então, quando você cumpre, Jesus salva. Olha o que a Bíblia diz em João 3:17. O 16 a gente sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois é, eu vou te falar agora o 17, para você decorar também, tá? João 3:17 é uma verdade tremenda. Olha o que a Bíblia diz aqui em João 3:17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando você sai para cumprir o seu chamado, quando você fala de Jesus para alguém, quando você manda uma mensagem para alguém, os resultados são do Filho de Deus que foi enviado para salvar o mundo. Você crê nisso? Amém? Então não é você. Você não produz nada, querido. Quem produz é Deus em nós. Amém, amados? Essa coisa que, o fulano, deixa o menino falar. Ele fala mais bonito. Quem vai salvar é Cristo. E quem vai convencer aquele coração? Quem foi que convenceu aquele homem que estava algemado? Quem libertou ele? Jesus. E quem convenceu ele? O Espírito Santo. Você quer ver isso? Olha o que a Bíblia diz, João, capítulo 16, você tem um ajudador do teu lado. Na hora que você está evangelizando alguém. João 16:8, a Bíblia diz assim, e quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aleluia! Você está preparado? Deus quer nos usar. Os resultados serão produzidos por Deus. Então, 4 motivos para cumprirmos a missão dada por Cristo. Primeiro, o poder e a presença de Deus estão conosco. Segundo, os resultados serão produzidos por Deus. Terceira coisa, é você a quem Cristo chamou. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, é você a quem Cristo chamou. Jesus chamou você, meu filho. Tem jeito não. Não dá para passar a vez. Amém? Quantos estão honrados por terem sido chamados? Podem dizer aleluia? Honra de ser chamado pelo próprio Mestre. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 81. Vamos lá. Salmos 81, e eu já estou quase acabando, tá bom? Falta só mais um tópico, esse mais um. Salmos 81, versículo 10. Vamos lá. Diz assim, Salmos 81, 10. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e tá encherei. Então é promessa. Promessa. Se você obedecer, meu filho, é você mesmo. Você vai falar e deixa que Deus vai fazer a diferença. Você crê nisso? Amém? Olha, e às vezes a gente fala assim, mas eu não sei falar direito, não conheço muito bem a Bíblia, não sei onde estão os textos, fico nervosa, não sei o que fazer, acho que eu sou muito novinho ainda na fé, eu sou uma criança em comparação ao fulano, ao cicrão. Vou ler para você aqui um texto para você acabar com essa conversa, que não tem criança não, meu bem. O Espírito Santo te capacita, você crê nisso? Amém? Então não existe criança não. E Deus faz tudo de novo. Deus faz você rapidamente maduro para ganhar vidas. Lembra do jovem que leu o Salmo 23? Ele leu o Salmo 23, porque o poder pertence a Deus. Amém? Olha aqui, Jeremias, capítulo 1. Texto muito conhecido, que eu amo esse texto. E eu gostaria de apresentar esse texto para você parar de dizer que não pode fazer, que você não sabe fazer, que você é uma criança, que você não sabe falar. Pare com isso. Deus é quem te capacita, amém? Olha aqui, Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 7, diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Versículo 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Então, queridos, Deus é quem capacita as nossas vidas. Não podemos botar essa desculpa que a gente não sabe não, que a gente está meio com medinho. Acaba com isso. Enfrente os seus medos. Peça poder ao Espírito Santo, porque foi você que Cristo designou para essa missão. Você crê nisso? Não é fulano nem o ciclano, não. É você. Olha o que Paulo fala aqui para Timóteo. Olha lá.
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Estou chegando lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Paulo fala assim: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque Deus nos chamou, cumpra o seu chamado. Amém? Todos somos chamados. Todos somos chamados. E Deus espera que a gente obedeça. Você pode dizer amém aí? E o quarto motivo, amém? Quarto motivo para você cumprir a missão que Cristo te deixou. Sabe qual é o quarto? Põe aí, Naná. É uma ordem divina. É ordem. E se eu não faço, eu estou desobedecendo. É pecado. Eu preciso cumprir a ordem que Cristo me deu. Quarto motivo é que é uma ordem divina. Jesus falou: ide. Ide. E se você olhar esse versículo, vamos voltar lá? Vamos voltar pela terceira vez nesse tema. Mateus 28. Vai lá, volta lá, Naná, para mim. Mateus 28, só o versículo 19. Mateus 28. Quando a gente lê no grego original, só tem um verbo aí, que está no imperativo. Todos os outros estão no gerúndio. Todos os outros estão no gerúndio. O que significa isso? Tem um verbo que está mandando fazer. Os outros está dizendo que você vai fazendo. Então, no original está assim: indo, fazei discípulos. E aí o 20 fala ensinando. E aí o 19 fala batizando. Mas a ordem é fazer discípulos. O versículo 19, na minha versão, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em algumas versões está indo, fazei discípulos. Fazei discípulos. É ordem. Cristo deixou a ordem para ensinar, para fazer discípulos. Nós precisamos cumprir essa ordem. Você está lembrando? A Bíblia fala de um exemplo clássico na Bíblia de uma ordem que Deus deu para Ananias. E ele relutou. E Deus falou: você vai lá, pode ir lá. Não se preocupa. Os resultados sou eu que vou fazer. Não foi o que a gente estudou agora? Deus falou para Ananias assim: Ananias, vai lá na casa tal. Lá tá Saulo lá. Vai lá e ora por ele. Vai lá. Porque ele é um vaso escolhido para mim. Ananias falou: o que, Senhor? Eu vou lá e o Senhor matou um monte de gente. E eu vou lá falar de Jesus para ele. Se eu for lá falar do Senhor para ele, ele vai me matar. Mas é uma ordem. Jesus fala uma ordem. Quer ver isso? Olha lá. Atos capítulo 9. Vamos lá. Atos. E aí ele foi, meu irmão. Porque é ordem. Jesus deixou uma ordem. Atos capítulo 9. Versículos 10, 11, 13 e 15. Diz assim, ó. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo 13. Aí Ananias respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Eu não vou não, Senhor. Tá doido. Se eu for lá, eu morro. Versículo 15. É ordem. Olha lá. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vai. Deus está falando para você. Vai. Prega. Manda mensagem, convida pessoas, fala do amor de Deus, solta links de culto, de aula, evangelize, fale do amor de Deus. Se possível, leve presencialmente para os cultos. Faça a obra que Deus colocou na sua mão. Queridos, Deus nos chamou. Jesus nos comissionou. Ele é o comissionador. E a missão é fazer discípulos. E o missionário é você. Sou eu. Cristo nos chamou para essa grande obra. Nós precisamos trabalhar nessa obra. Não deixe, não fique disperso. Não fique só assistindo outros fazerem. Participe dessa obra. Participe. Ontem eu estive com uma pessoa que me dizia assim: eu não gosto de trabalhar na igreja. Eu não gosto que as pessoas fiquem me olhando, eu fazendo as coisas, todo mundo vendo. Porque eu não me sinto capacitado para isso. Sou muito falho para fazer a obra. E aí eu disse para essa pessoa assim: se você esperar a tua total capacitação e a tua perfeição,
você nunca vai fazer nada para Deus. Mas se você entender que não é por causa da tua grandíssima perfeição, mas é pela misericórdia, é graça sobre graça, então você vai trabalhar para o Senhor. Nós não podemos nos justificar que somos falhos demais para fazer a obra. Nós precisamos nos colocar na posição de obedientes e dizer: Senhor, eis-me aqui. Lembra de Isaías? O Senhor falou: a quem enviarei? Está lá em Isaías 6. Quem há de ir por nós? Quer ver isso? Vamos lá. Isaías, capítulo 6, e nós estamos terminando por aqui. Ó. Isaías, capítulo 6, versículo... Isaías 6, versículo... A partir do versículo... Deixa eu ver aqui qual versículo, porque eu não separei esse texto. Naná, coloca ele aí para nós. Isaías, capítulo 6, que o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Onde está isso? Isaías 6:8, acabei de achar. Glória a Deus. Diz assim, ó: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós já estudamos esse texto e você já aprendeu que Isaías foi purificado. Porque Deus é quem capacita, purifica e sustenta para que você obedeça ao chamado que ele fez para você. E Isaías entendeu isso. E quando o Senhor perguntou: quem é que vai? Ele falou: eis-me aqui. Ele não disse: eu estou totalmente preparado, eu sou o cara. Não. Ele disse: eis-me aqui. Dependência. Quando a gente se coloca nessa posição, Deus vai executar maravilhas através das nossas vidas. Você crê nisso? Então, 4 motivos para cumprir a missão dada por Cristo. Primeiro, o poder e a presença de Jesus estão conosco. Segundo, os resultados serão produzidos por Deus. Terceiro, é você a quem Cristo chamou. E quarto, é uma ordem divina. Que Deus nos abençoe. Eu quero encerrar essa aula falando para você sobre a lista de Schindler. Você já deve ter visto esse filme, senão eu estimulo você a procurar lá na Netflix, a lista de Schindler. Oscar Schindler foi um homem que Deus usou para livrar muitos judeus da morte, na época que o nazismo estava terrivelmente matando tudo que era judeu. E você sabe que nós já tivemos momentos de muita treva no mundo. E um momento foi esse, um dos momentos foi esse. E ele conta, foi deixado passando, ele conta que ele usou muitos bens dele, a grande maioria dos bens dele, ele usou para comprar os judeus, comprar escravos, para comprar. Ele pagava para ter os judeus com ele. E ele construiu uma fábrica fictícia para botar os judeus lá dentro, fingindo que estavam trabalhando para ele, mas na verdade ele estava livrando aqueles judeus da morte. E ele fez isso com muitos judeus. E ele livrou muitos deles da morte, das mãos sanguinárias de Hitler. E quando tudo acabou, que os judeus foram livres, que já não existia mais aquela caça mortal aos judeus, ele conta que ele olhou para o carro de luxo dele e ele chorou. E ele falou para ele mesmo: se eu tivesse vendido esse carro, eu poderia ter salvo mais muitas vidas. Eu fui egoísta. Um homem que fez muito, que quase ficou sem posses para ajudar, para salvar pessoas, entendia que ainda precisava fazer muito mais. Que Deus grave em nós a responsabilidade por salvar vidas. Como Deus gravou no coração de Schindler, uma responsabilidade, um compromisso por salvar judeus. Que o Senhor grave no nosso coração a responsabilidade e o compromisso de salvar almas. Não fique calado. Uma palavra sua pode tirar alguém do inferno. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo grave dentro de nós esse fervor por cumprir o chamado que Cristo deu para nós. O poder de Deus está sobre a sua vida. O Espírito Santo te ungiu para pregar boas novas, para anunciar as boas novas, para libertar cativos, para abrir prisões aos presos. Assim como o Espírito Santo estava sobre Cristo, o Espírito Santo também está sobre você. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e coloque em nós esse compromisso de vida, de enquanto estivermos nessa vida, possamos ser testemunhas de Cristo
cumprindo a nossa missão recebida do Mestre. Que o Senhor nos abençoe. Deus te abençoe, querido, hoje e sempre, muitíssimo, em nome de Jesus.